Lembra, por acaso, do fenômeno que foi o podcast do jornalista Chico Felitti, A Mulher da Casa Abandonada, no qual ele viralizou, pessoal, ao expor a história de uma mulher que vivia em uma mansão no meio de Higienópolis, que tinha um passado nebuloso, para dizer o mínimo, acusada de manter uma trabalhadora doméstica em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos. E olha, agora, A Mulher da Casa Abandonada virou uma série documental produzida pelo Prime Video e nós recebemos aqui o cineasta Josias Teófilo, nosso comentarista 001 da cena cultural, para a gente falar sobre esse lançamento e tantos outros. O sempre sulfúrico, sempre pontiagudo, sempre ácido Josias Teófilo, palavra é sua. O que a gente pode esperar dessa série, hein, Josias? Conta pra gente. Pois é, essa série está sendo muito divulgada, né? Eu vi muita propaganda no Twitter, é impressionante como eles estão gastando para divulgar essa série, e de fato ela é bastante relevante, porque a diretora é a Katia Lund, que co-dirigiu o Cidade de Deus e Notícia de uma Guerra Particular. Então, é uma diretora muito relevante que fez uma série com dramatização. Então, uma coisa que tem chamado muita atenção e tem tido muito comentário nas redes sociais. Mas o fato é que o Chico Felitti, ele também faz podcast, ele ficou muito conhecido fazendo podcast, ele é um jornalista que mora ali no bairro da Casa Abandonada, que é o bairro de Higienópolis, né? E ele fez várias coisas interessantes. Por exemplo, ele escreveu sobre o caso do Fofão da Augusta, não é? Que é aquele reconhecido como Fofão da Augusta, que era um morador de rua, tinha um problema no rosto, que a pele é um pouco desfigurada, e ele contou a história dele até a sua morte, né? E agora ele faz essa série que é um caso que ele descobriu. Então, a senhora da Casa Abandonada, pelo que eu apurei, ela está até hoje lá na casa, hein? Então, ela está lá ocupando a casa até hoje, que é uma casa assim um pouco abandonada, mas que ela está morando lá ainda como se nada tivesse acontecido. Mas o fato é o seguinte: a série conta também o caso da situação de análoga à escravidão que foi colocada, a que era a empregada dela, né, que ela levou para os Estados Unidos e ficou um tempão lá, muito tempo, numa condição, vivendo no sótão, em condições péssimas, né? Então, isso foi objeto da justiça americana. A Margarida e o marido acabaram sendo condenados, né? E o que aconteceu é que isso acabou tendo um efeito lá na legislação americana sobre casos semelhantes, né? Porque o FBI investigou e conseguiu obter uma condenação do René, que estava lá. A senhora veio para o Brasil, onde está lá até hoje. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, na série, é que ela é um pouco longa, né? E explora o tema de modo muito assim, pouco dramático, sabe? Eu acho que eles estenderam o tema, que não tem tanta história para contar. A história é essa: ela mora na casa em Higienópolis até hoje. Ela foi condenada por praticamente escravizar a empregada, né? E é isso. Então, só que se estende por 3 episódios, o que aparentemente é a especialidade do Chico Felitti, porque eu já vi ele fazendo outras coisas semelhantes. Por exemplo, ele fez um podcast chamado O Ateliê, sobre um sujeito, professor de teatro, que tinha um comportamento abusivo com os alunos. Isso se estende por vários capítulos, e eu não acho que tenha tema suficiente para isso. Então, e causou uma comoção muito grande em Higienópolis, porque as pessoas foram lá na frente, quando a polícia foi entrar na casa, apenas com a justificativa de preservar a própria moradora, porque parecia que a casa estava em ruínas, mas não estava, a casa está inteira até agora, né? E foi um monte de gente, uma comoção tremenda lá na frente, helicóptero da polícia na frente da casa para investigar isso, né? Então, é isso. Josias, Com o nosso mano. Entrevista, tem dramatização, como que ele consegue render 3 episódios? Pois é com a dramatização, né? Eles investigam muito detalhadamente essa história, até detalhadamente demais. Então, a gente fica assim, eu acho que se fosse resumido em um bom episódio,
seria muito mais interessante. Até colocando uma coisa aqui. Yes, Peixoto. Ela vem de um podcast de áudio, né? E uma coisa que eu acho que deixa a série... eu gostei da série, mas não... talvez tão interessante, é que para quem acompanhou o podcast de áudio, igual eu acompanhei, eu fui uma viciada na história da mulher da casa abandonada. Eu almoçava lá na praça, ali na Vila Boim, só pra gente ver a mulher da casa abandonada. Então esse culto aí que se surgiu nesse assunto, para quem escutou o podcast, fica muito longo rever a história nos 3 episódios. Então acho que se fosse algo mais curto, e pensando que as principais pessoas, talvez, que vão ter esse interesse, já acompanharam a história lá atrás. E, Josias, o podcast é maior ainda. Eu acho que são 10 episódios. Então, acaba que eu acho que eles poderiam ter feito um produto mais curtinho para tela. E acabou ficando um pouquinho longo demais. Mas a história é bem interessante quando você pensa que lá vivia escondida e que foi uma cortagem de árvore, uma podagem ali de árvore, uma poda que acabou levando a toda essa história, todo esse desenrolar e que ela ainda está dentro. Episódio interessante. Luísa Mel chegou a invadir ali na casa. Eu lembro. Pra tirar o cachorrinho da mulher da casa abandonada, porque falou que sofria maus tratos ali. Então teve toda uma comoção, era todo dia imprensa lá na porta. Porra, pentelha da Luísa Mel. Foi um bafafá, né? Josias Teófilo. Josias Teófilo com a palavra, por favor. Então, o que eu acho curioso do Chico Felitti é isso, ele estende demais as histórias. Então, eu já vi esse podcast, o Ateliê, é um podcast, é um caso curioso, em que, se você for ver, ele explora, é um caso de podcast que eu chamo de podcast que parecia ser um e-mail, que deveria ser um e-mail, entendeu? Então, simplesmente é isso. Então, eu vejo que são histórias que se estendem demais, né? Então, é a mesma coisa do podcast da Vanessa Bárbara, né? Que foi feito com a escritora Vanessa Bárbara, que conta a história da traição do marido dela, né? E eles fazem um podcast imenso disso. Eu digo, por que você não manda um e-mail para a pessoa? Entende? E fica a dica aí, porque mande por e-mail. Acho que é a nossa conclusão aqui dessa mais uma bela participação do Josias Teófilo. A gente agradece. Tamo junto sempre. Obrigado. Obrigado. Nossa, mas o André... Vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já. Aninha Beatriz. Se a gente fosse começar a contabilizar as coisas que poderiam se resolver por um e-mail, eu acho que a gente nunca mais ia embora, porque praticamente tudo, hoje em dia, a gente teria como resolver por e-mail, né? Eu acho que um zap é melhor, né? Vocês estão muito ansiosos, gente. Não, isso aí é a geração muito reels. Calma, vamos curtir uma sériezinha. Não tem que ter essa pressa. Pô, toma um vinhozinho devagar, estende, tem uma desculpa ainda pra fazer uma segunda agenda. Eu gosto de coisas bem extensas. Não, mas eu duvido que você não se depara com uma pessoa que te liga, fica 15 minutos no telefone e você fala assim, putz, mas se ela tivesse me escrito uma mensagem de WhatsApp de 3 linhas, ela resolvia isso. Mas aí Mas o que é de 3 linhas, né? Vira um áudio. Né? Então, às vezes, uma ligação, às vezes, é mais rápido também, né? E também a pessoa, quando manda um áudio quilométrico, acaba mandando mal o podcast logo embaixo, mas só que... Mas aí essa situação... Mal o podcast. Quando a gente pensa no comercial, eu acho que é interessante mesmo. Porque, por exemplo, hoje eu tô consumindo série... vendo quadradinho passar pra já saber o que tá acontecendo e ir mais rápido, sabe? Eu acho que as coisas estão demorando demais. Isso aí não é normal. Isso aí não é normal. Isso aí não é normal. Eu não tenho paciência, eu vou pulando. Não, isso aí não é normal. Eu assisto uma série de 10 episódios em 2 horas. Que coisa sem graça. Eu já quero a história. Não, assiste uma crítica, joga no chat GPT e vê o que acontece. Eu só quero a história, só as imagens, assim. É muito mais fácil. Mas você sabe que eu, quando vou comprar um livro, o meu marido ele vai rir muito se ele estiver ouvindo. Porque eu sempre leio o último capítulo lá na livraria pra saber se eu vou gostar do final. Que isso? Isso aí é estranho. Gosto. Eu gosto de previsibilidade, gente. Eu leio o final primeiro, sim. Que isso? Vocês Spoiler estão não me perdendo o prazer da descoberta. Então vou pedir uma salva de palmas pra bater palma pra maluco, literalmente. Mas vamos aplaudir. O mundo tem muita coisa pra fazer. Pra ver ali 10 episódios, 1 hora, não dá mais. Mulher é prática, entendeu? Vocês estão aí perdendo tempo. Eu e a Jess já fomos, já voltamos. É isso aí. Mas a gente segue em frente aqui. Muitos outros temas ainda pra gente repercutir na edição do Morning Show de hoje. Pessoal, eu quero falar agora de um jovem